Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos número de ouro. Eu começo com a história do assunto. É assim, ó. Ciro conseguiu unificar os diversos povos que habitavam essa região aqui, ó, do atual Irã. Habitavam aquela região, por exemplo, os medos e os persas. Isso aí são nomes de povos. Surgiu assim o Império Medo-Persa, que dá para chamar apenas de Império Persa. Esse império começou a sua política de expansão territorial. Mais ou menos ali por 550 a.C., o Império Persa chegou a essa região aqui, que naquela época se chamava Jônia e que hoje faz parte da Turquia. Na Jônia, o que havia eram cidades-estados gregas, incluindo aí Mileto, a terra natal do Tales, e a ilha de Samos, a terra natal do Pitágoras. E esses dois eram vivos bem nessa época aí. Tá, o Tales e o Pitágoras você conhece, lá da geometria. Se bem que não sabemos se de fato existiu Pitágoras. O que se sabe é que existiu a escola pitagórica, que não foi fundada aqui na ilha de Samos. A escola pitagórica, ela ficava aqui, ó, na região da atual Itália, que naquela época se chamava Magna Grécia. Ali na Magna Grécia também havia cidades-estados gregas, incluindo Metaponto e Crotona. Nesses dois locais houve a escola pitagórica. A escola pitagórica tinha um símbolo. Aqui eu coloquei uma data para o tempo de vida do Pitágoras, mas isso aqui é bem aproximado se é que Pitágoras existiu, como eu disse. O que interessa é que, de fato, houve a escola pitagórica e eles adotavam este símbolo aqui, o pentagrama. Isso aí vai ficar parado por enquanto, mas eu consegui colocar aqui no meio da história um certo símbolo que depois será importante. O Império Persa começou ali com o Ciro, depois veio um outro e depois veio o Dário. Então Dário foi o terceiro rei persa. E o que é que aconteceu durante o reinado do Dário? Já tinha passado algum tempo aí e as cidades-estado ali da região da Jônia se rebelaram. O que havia ali eram gregos sob o domínio persa. Então eles não queriam mais essa situação. Os gregos se rebelaram e Dário fez o seguinte: eu vou lá acabar com essas revoltas e vou fazer mais do que isso. Não só abafar a rebelião na Jônia, como tomar aquilo que hoje faz ali parte da Grécia. Então ele quis tomar também toda essa região aqui. Então aqui tem a Grécia, aqui em cima é a atual Macedônia, tem a Albânia por ali. O Dário quis tomar tudo isso aí para ele. Isso aí foi ali em 490 a.C. E foi durante esse ataque persa àquela região que ocorreu a famosa Batalha de Maratona. Aquela em que os gregos derrotam os persas na região de Maratona e Fidípides é enviado para correr de Maratona até Atenas para avisar que os gregos haviam vencido. Isso aqui se chama Primeira Guerra Médica. Guerra Médica porque foi o ataque dos Medo-Persas à região da atual Grécia. Então esse Médica vem dos Medos.
Tá, a Primeira Guerra Médica não é tão importante para o que eu quero falar, porque o que me interessa é a Segunda Guerra Médica. Na Primeira Guerra Médica, Dário foi lá e acabou derrotado. O seu filho, Xerxes, agora em 480 a.C., quis tentar a mesma coisa, atacar a Grécia. Eu já coloquei aqui uma imagem bem fácil, daí você vai se localizar quando olhar o filme 300 de Esparta. Então aqui está o Xerxes, é aquela história, a Batalha das Termópilas. O que me interessa é que Xerxes chegou até Atenas e destruiu Atenas. Embora Atenas tenha sido destruída, no contexto geral, os gregos ganharam. Então o Xerxes, ele perdeu também. Então os persas tentaram por 2 vezes dominar aqui a região e não conseguiram. O que me interessa em termos de matemática para esta aula é que Atenas foi destruída. Bom, se você tem uma cidade destruída, tem que reconstruir. Mais ou menos ali por 440 a.C., na reconstrução de Atenas, foi quando surgiu o famoso Partenon. O Partenon, ele tinha ali dentro várias esculturas. E o responsável pelas esculturas foi o Fídias. Eu esqueci de colocar um acento aqui. É Fídias. Fídias, escultor responsável por embelezar ali o interior do Partenon. E de novo, eu cheguei num ponto da história que eu vou deixar parado. Isso aqui volta depois. Mas surgiu aí um cara chamado Fídias e ele está associado ao Partenon. Depois que aquilo que nós chamamos de gregos conseguiram derrotar os persas, eles lutaram entre si e se enfraqueceram, de tal maneira que o Império Macedônio, que ficava logo aqui em cima, dominou as cidades-estados gregas e também dominou o Império Persa. Eu estou falando agora do Alexandre. Então agora a Macedônia dominou a região ali em volta da atual Grécia e também dominou o Império Persa. O Alexandre teve um vasto império, que incluiu aqui embaixo também, ó. Isso aqui é o Rio Nilo. E aqui assim, ó. Então aqui é o Egito. Aqui assim ele fundou a cidade de Alexandria. Só que o Alexandre, ele viveu pouco, ele morreu bem jovem. E o sucessor dele, em Alexandria, fundou uma biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria. Ali na Biblioteca de Alexandria, eu já estou mais ou menos ali pelos anos 300 a.C., houve um matemático, o Euclides. Então Euclides era um professor, um bibliotecário, um funcionário da Biblioteca de Alexandria. E ali pelos anos 300 a.C., ele escreveu o famoso livro, Os Elementos, o livro de geometria mais famoso aí da Grécia Antiga. Quando você pega esse livro aí, aparece em certo ponto um resultado chamado de média e extrema razão. Pegar um segmento de reta e dividir em média e extrema razão. É um resultado que aparece dentro de um livro de geometria escrito pelo Euclides, funcionário da Biblioteca de Alexandria. O que é isso? Então é agora que de fato está começando essa história de número de ouro. É assim, ó. É um segmento especial, um segmento de reta. Bom, aqui claramente eu dividi ele em 2 partes. Uma eu chamei de A, que é a parte maior, B, que é o BO.
que é a parte menor, e um segmento está em média e extrema razão quando ele for dividido em duas partes de tal maneira que o todo, A mais B, é todo o segmento. Quando você divide pela parte maior, isso dá a mesma coisa que a parte maior pela parte menor. O todo, A mais B, está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. Quando você tem exatamente assim, os segmentos estão em média e extrema razão. Nesta aula, eu vou apenas introduzir os assuntos. Para discutir toda a parte de número de ouro, eu preciso de várias aulas. Aqui eu estou trazendo os resultados. Depois eu entro com as contas em outras aulas. O que eu vou mostrar em outra aula é que a divisão aqui dá 1 mais raiz de 5 sobre 2. O A mais B dividido por A dá 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a mesma coisa que o A dividido por B. Um número que vai ser chamado de φ. Então aqui surgiu φ, o tal do número de ouro, que vale mais ou menos 1,618. Tá? Em outra aula eu mostro como é que essa conta aqui dá origem a esse número. Mas já sabemos que quando temos segmentos em média e extrema razão, é porque quando você pega, por exemplo, o maior pelo menor, dá 1 mais raiz de 5 sobre 2, o 1,618. Agora vai surgir o retângulo de ouro. O que é o retângulo de ouro? Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Esse mesmo A aqui e esse mesmo B aqui, eu vou usar para construir um retângulo. Então, aqui está o A, que é a parte maior. Aqui está o B, que é a parte menor. E aqui está o A de novo. O retângulo grande aqui, ele se chama retângulo de ouro, quando vale aquela mesma história. Se eu pegar o A mais B, que é o todo, que é todo o lado grande dele aqui, e dividir pelo A, dá a mesma coisa que o A sobre o B. E esse retângulo ele é interessante porque dentro dele é possível construir uma sequência de retângulos de ouro. Aqui, ó, eu vou pintar e depois apagar. Eu também tenho um retângulo de ouro. Se você pegar o lado maior desse retângulo vermelho e dividir pelo lado menor desse retângulo vermelho, também dá um retângulo de ouro. E essa construção, ela vai sendo feita várias vezes. Tá, ó, eu vou fazer e apagar. Tem o grandão, que é o azul. Tem o vermelho, que é aqui, que também é um retângulo de ouro. Agora tem um outro, deixa eu chamar de verde. Esse aqui, ó, também é um retângulo de ouro. As contas são feitas em outras aulas. Então tem uma aula só para eu fazer essas contas, mostrar como é que eu construo ele. E é interessante que agora, do retângulo de ouro, surge aquela espiral. Eu vou tentar aqui traçar a espiral, é meio difícil. Mas aqui do lado já está feito bem direitinho. Difícil no sentido de que eu não tenho habilidade para isso. É, mas veio aqui assim, depois vem aqui assim, tá, não ficou tão ruim. Deu para entender, né? Como é que eu parto aqui do retângulo e construo a espiral que aparece aqui. Tá, agora, lembra que eu falei que A, B e A. Aqui é o retângulo de ouro. Existe outra figura que satisfaz essa história aqui de que o todo está para o maior para o menor, e isso dá esse número aqui, chamado de φ, que é aquele pentagrama. Isso aqui, o símbolo da escola pitagórica. Se você pegar aqui, ó,
Tá, aqui por fora eu tenho um pentágono regular, são 5 lados iguais. Depois eu tracei as diagonais. Aqui eu tracei uma diagonal em vermelho, o lado original em azul. Se você pegar essa diagonal vermelha e dividir pelo lado azul, vai dar aquele mesmo número φ, o 1.618. O número de ouro também aparece aqui no pentagrama. E na verdade é super interessante porque ele vai aparecer muitas vezes aqui. Só que isso aqui eu vou mostrar em outra aula. Então, o número de ouro não aparece apenas nessa divisão simples. Aqui dentro eu vou mostrar toda uma sequência de infinitos lados que estão nessa proporção aí. Por enquanto, só isso. Quando você divide essa diagonal aqui por esse lado aqui, também dá aquele mesmo número. Então, é possível que esse assunto tenha se originado aqui, ó, na época do Pitágoras. Porque olha só, eu falei em média e extrema razão como tendo surgido aqui, ó, ali pelos anos 300 a.C., no livro de Euclides. Isso é um fato, basta pegar o livro e se sabe que ele é dessa época. Mas é possível que o assunto tenha surgido antes, lá pelos anos 550 a.C., por ali, vou deixar pelo menos uns 500 aqui só. Ele pode ter surgido antes se o pessoal lá da escola pitagórica percebeu essa relação. Como eles estudavam geometria, isso é razoável de supor. Eles podem ter percebido essa relação aqui. Então o assunto pode ter surgido aqui, lá nos anos 500 a.C., mas se quiser garantir, deixa pelos 300 mesmo. Agora, eu vou dar um bom salto no tempo. Eu vou para o Renascimento italiano, em específico o ano de 1509, quando Luca Pacioli escreveu um livro. Esse aqui, ó, chamado 1509, ali, ó, Divina Proporção. Eu fui lá, achei o livro. Esse livro foi ilustrado pelo Leonardo da Vinci. O Luca Pacioli é um cara super importante na contabilidade. Ele também era matemático, mas quem fez os desenhos do seu livro foi o famoso Leonardo da Vinci. Eu tenho uma página aqui do livro. Aqui uma página desse livro, difícil pra caramba de ler. É um italiano antigo. Então, basicamente, você vai ter que pegar uma versão em inglês mesmo, porque do original não dá para encarar. E o que aconteceu dentro desse livro aqui? Surgiu um novo nome, Divina Proporção, que é aquela mesma história que no livro de Euclides se chama Média e Extrema Razão. Então, por enquanto, temos oficialmente dois nomes, Média e Extrema Razão, e aqui, Divina Proporção. E tem uma novidade aqui, que o Pacioli e o Da Vinci, eles tentaram aplicar essa história do φ para proporções em uma pessoa. Então surgiu uma primeira busca por um certo padrão de beleza, associando isso aí ao número φ. Agora é o seguinte, eu volto o tempo um pouco, em 1202, Fibonacci produziu aquela sua famosa sequência, a sequência de Fibonacci, que é assim, ó, começa com 1 e com 1. Daí você soma, 1 mais 1 dá 2. O 1 mais 2 dá 3.
o 3 mais o 5 dá o 8. Você sempre pega, por exemplo, aqui, ó, o 8 e o 13, soma e obtém o próximo. Tá? Você pega os dois anteriores, soma e obtém assim o próximo. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. O 5 mais 8, 13. E por aí vai. Isso em 1202. Também tem uma aula só para falar da sequência Fibonacci. Aqui é uma apresentação geral do conteúdo. Em 1611, o Kepler, o famoso, aquele da astronomia, que percebeu que os planetas giram em órbitas elípticas, por exemplo. O Kepler percebeu o seguinte: se você pegar um número da sequência Fibonacci, por exemplo, eu vou pegar o 13, e dividir pelo anterior, isso dá bem perto do φ, dá mais ou menos o φ. Assim, ó, vou explicar de novo com outro número. Se eu pegar o 34 e dividir pelo anterior dele, que é o 21, isso dá mais ou menos o φ. Sendo mais específico, o resultado é o seguinte, ó. Se você pegar um número bem grande lá na frente, aqui estão os números da sequência Fibonacci, pega um que esteja bem aqui na frente e divide pelo anterior. Você vai perceber que isso está bem pertinho do φ. φ é aquele 1.618. E o que vale é, quando você fizer o limite de um termo dividido pelo anterior ali na sequência Fibonacci, o que você tem de fato é o φ. Faz o seguinte, pega a calculadora aí, ó, e divide 34 por 21. Você vai perceber que dá mais ou menos 1.618. E quanto mais para frente você tomar nessa sequência, mais perto do φ isso estará. E num processo de limite, dá o φ. Então é interessante que existe uma relação entre a sequência Fibonacci e o número de ouro. Continuando, aqui eu estou em 1611. Tá, agora eu tenho que fazer uma correção. Eu estou falando número de ouro, só que na verdade o termo número de ouro ou proporção áurea surgiu só em 1835. Neste livro aqui, escrito pelo Ohm. Esse Ohm aí é o irmão do cara que você conhece lá da física, o Ohm. Então você conhece o Ohm lá da física, que trata das resistências. O irmão dele foi quem inventou a palavra número de ouro. Então é assim, ó, seguindo uma linha histórica. Média e extrema razão. Depois, a mesma coisa recebeu o nome de divina proporção. E depois a mesma coisa recebeu o nome de número de ouro ou proporção áurea. Então o número de ouro é o φ, aquele que é o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então agora já temos o nome com o qual a matéria é mais conhecida. E agora eu vou falar o seguinte. Tem esses três caras aqui que foram muito importantes para a divulgação do φ. Aqui eu tenho um matemático alemão que foi quem pegou essa proporção e começou a buscar ela em animais, em plantas. Então aqui, ó, aquela espiral que eu tinha construído, onde é que eu construí a espiral? Aqui, ó, essa espiral, esse retângulo, foi essencialmente com este cara aqui que começou uma busca bem ampla em procurar a espiral, o retângulo na natureza. Aqui eu peguei na mesma época, esses aqui foi mais ou menos assim, ó, 1850, por aí.
Em 1876, esse psicólogo aqui fez uma pesquisa verificando qual será que é o retângulo mais bonito. E o resultado da pesquisa dele foi de que o retângulo mais bonito é o retângulo áureo, aquele que eu tenho aqui, o A mais B, aqui o A, e vale a divisão, né? O A mais B sobre o A dá o φ. Então você nota aqui que 1850, 1870 foi uma época em que o assunto se tornou bem popular, encontrando padrões da natureza que se encaixam no assunto, e esse padrão acaba sendo o padrão mais bonito. Depois é importante destacar, já entrando agora nos anos 1900, este arquiteto aqui. Isso aqui foi um arquiteto que usou nas suas construções o retângulo áureo. Então são 3 pessoas que ajudaram em muito a popularizar o assunto. Agora, eu vou para 1909. Mark Barr foi um professor de matemática americano. E foi ele quem adotou a letra φ para representar o número de ouro. Então é o seguinte, o que é que o Mark Barr pensou? Tenho que voltar lá atrás. Nessa época aí, final dos 1800, início dos 1900, havia aquela grande procura de pegar uma construção ou pegar um animal, uma planta e procurar ali o número de ouro. E era muito comum que as pessoas pegassem o Partenon e enxergassem aqui, ó, o retângulo de ouro. E como Fídias era um nome associado ao retângulo de ouro, então o Mark Barr pensou o seguinte, eu vou chamar o número de φ. Então, o φ surgiu associado a esse número porque um professor de matemática nos Estados Unidos, em 1909, lembrou do Partenon, que tem aproximadamente aqui um retângulo de ouro, e que Fídias era o nome associado, e assim ficou. Antes disso, em geral, se chamava esse número de tau. Assim, ó, tau. Se escreve tau, e a letra grega, vou tentar de novo. Mais ou menos assim é o tau. Então, antigamente, tau era o nome. O nome φ é bem moderno. Então, agora já temos vários nomes, o símbolo que se usa. Vou lá para baixo de novo. Então, eu estou contando toda a história do número de ouro. Faltam todas as contas, que, como eu disse, eu vou fazer em outras aulas. Senão essa aula aqui teria 1 milhão de horas. Em 1959, surgiu aquele filme que você tem que ver se ainda não viu, que é o do Pato Donald, no mundo da matemática. E aqui surgiram as grandes popularizações do número, com esses 3 caras aqui, com esse filme. Daí quando você pesquisa o assunto, começam a surgir várias aplicações, como por exemplo, quando você olha o filme ali, principalmente, ele mostra que se tem o retângulo de ouro aqui em Notre Dame, aqui aquela espiral que eu mostrei, só que num furacão, aqui vários retângulos de ouro encontrados na Mona Lisa. Só que agora vamos ter um cuidado. É o seguinte, não significa exatamente que há, por exemplo, aqui, ó, falando desses quadros. Quando você pega um quadro, é possível sair encaixando retângulos nele,
de tal maneira, de que alguma maneira você vai encontrar o retângulo de ouro. O que eu estou falando é o seguinte: o retângulo de ouro, essa espiral de ouro, aparecem na natureza, aparecem na arquitetura. Só que tenha um leve cuidado, às vezes isso é muito forçado. Aqui, ó, claramente é meio forçado. Por exemplo, aqui em Notre Dame, eu não posso garantir que o arquiteto quis fazer a construção utilizando um retângulo de ouro. Talvez seja uma leve coincidência. Então, cuidado, que isso aqui podem ser apenas mitos, embora dê para perceber que a forma está presente em muitos locais. E um que se sabe que não foi construído pensando-se no retângulo de ouro foi o Partenon. Então hoje é mais ou menos um consenso de que o projeto arquitetônico do Partenon não foi feito utilizando-se o número de ouro. O que acontece é que depois de pronto, você olha lá e mais ou menos dá para encaixar um retângulo de ouro ali. Mas não significa que o projeto tenha sido feito para conter o retângulo de ouro. Então aí está, eu trouxe toda a história, eu não fiz as contas que são feitas em outras aulas. E essas imagens que você encontra na internet aos montes, tem algum cuidado, né? Algumas são meio forçadas, mas são interessantes. Eu acho essa aqui do quadro da Mona Lisa muito forçado. A única maneira de saber se o quadro foi feito a partir do retângulo de ouro seria perguntar para o Leonardo da Vinci. Só que ele nunca escreveu sobre isso. Espero que tenha gostado. Deixe um like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E é isso daí.